Bom dia, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus que podemos mais um dia, que Deus nos dá o privilégio de poder respirar, de poder viver. Isso já é motivo de nós agradecermos a Deus pela vida, por tudo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, tá bom? Pela tua família, tá bom? Agradeço a Deus pelas pessoas que têm aí me assistido, não é? Eu tenho tido cada dia mais testemunho. Estou muito feliz, viu, com as reflexões, porque eu estou vendo pessoas sendo edificadas. Ontem eu tive muitos testemunhos de pessoa que chegou para mim e disse: olha, as reflexões que você está mandando está mudando a minha vida. Agradeço a Deus pela vida do irmão José, que é um dos que tem assistido às nossas reflexões. Outras pessoas são de outras denominações, são pessoas que nem evangélicas são, que estão falando o quanto Deus tem abençoado elas pela reflexão, e sem falar na Luísa, né? Oi, Luísa, meu amor, Deus abençoe tua vida, viu? A Luísa não perde uma reflexão, ela tem menos de 3 anos de idade, né? Uma criança. Agradeço a Deus pela vida dela, pelos pais que, né, tem colocado lá para ela assistir, não é? As nossas reflexões. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos hoje fazer a nossa reflexão no livro do profeta Jonas. Vamos ver o que Deus fala conosco aqui. É o capítulo 2 e o versículo que nós vamos ler é o versículo 7, que diz assim, ó: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e o que votei pagarei do Senhor é a salvação. Amém, amado? Estamos falando de um grande profeta, né? Apesar desse texto aqui estar falando do momento que ele teve uma fraqueza, vamos chamar assim, uma fraqueza, acabou temendo, acabou se preocupando com alguma situação e não deu ouvidos à ordem de Deus. Deus falou para ele: ó, faz assim. Ele desobedeceu. Gente, não tem coisa pior do que a desobediência. Olha, desobediência é uma coisa terrível. Na verdade, a desobediência só traz prejuízo. Olha só, a desobediência só traz prejuízo. Não tem como a desobediência trazer qualquer benefício para uma pessoa. A desobediência só traz prejuízo. E aqui está claro esse prejuízo que Jonas teve por desobedecer uma ordem de Deus. Sabe, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para você. De repente, você precisa refletir sobre o que eu vou te falar agora. Olha, obedeça mais ao Senhor. Obedeça mais à palavra aqui, ó, a palavra de Deus. É ela que fala o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não é o homem, não são pessoas, não são os nossos governadores, os nossos líderes políticos, não são as autoridades eclesiásticas e nem autoridades civis. Não, o que dá as ordens, o que nós temos que obedecer primeiramente está aqui, a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, eu e você também, não tem como dar errado. Mas se nós desobedecermos também, a recíproca é verdadeira, não tem como dar certo. Então, o que nós temos que fazer? Procura obedecer a palavra de Deus no máximo que você puder. No máximo. Procura obedecer, sabe? Porque se você obedecer, vai dar tudo certo. Esse homem aqui, por causa que ele desobedeceu uma ordem de Deus, ele teve um problema grave. Ele passou pelo vale da sombra da morte, né? Quem sabe da história sabe o que aconteceu com ele. Jonas foi aquele profeta que desobedeceu e foi lançado ao mar, e um grande peixe o engoliu, e ele passou por 3 dias e 3 noites, não é? No ventre daquele grande peixe. E depois Deus, de uma maneira extraordinária, milagrosa, de uma maneira tremenda, Deus dá a ele a oportunidade de viver, e faz o peixe vomitar a ele na praia. E então é nesse momento que ele diz essas palavras que nós acabamos de ler agora: quando desfalecia em mim a minha alma,
Eu me lembrei do Senhor. Ou seja, quando ele estava ali no meio daquelas entranhas daquele peixe, naquelas algas o enrolando, não é? Passando por uma situação sem o mínimo controle, porque aquele peixe o engoliu e foi embora para o fundo do mar. Imagina um negócio desse, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só que a palavra do Senhor disse que quando ele estava dentro, nessa situação, ele disse assim: eu, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de Deus. Ou seja, quando ele estava já quase morrendo. Tem gente que é assim, né? Só lembra de Deus quando já está quase morrendo. Só lembra de Deus quando já está no limite do limite, né? Amém, amém. O importante é lembrar. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Se nós nos lembrarmos de Deus antes da gente chegar a uma situação em que está desfalecendo, destruindo tudo, é bom a gente lembrar de Deus, porque não vai chegar a esse ponto, não é? Não vai chegar a esse ponto. Se nós buscarmos antes, Deus livra do fato, ou livra no fato, mas Ele livra, né? Às vezes Deus não livra você de passar por uma situação, mas Ele livra você na situação, não importa qual maneira que Ele vai livrar, o importante é Ele livrar. Nesse caso aqui, ele diz: quando desfalecia a minha alma, quando ele estava nas últimas, aí ele lembra de Deus. Talvez, amado, se ele tivesse lembrado de Deus antes, ele não teria nem passado por essa situação. Deus teria o livrado antes desse grande peixe o engolir. Porque não é historinha de carochinha não, viu, querido? Às vezes pensa, aquele negócio, um peixe engoliu. Irmãos, acontece. A Bíblia falou, está falado, acabou, pronto. Não é? Se a Bíblia falou, eu acredito. A Bíblia falou que o grande peixe engoliu Jonas. Mas se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria do mesmo jeito, porque Deus é Deus. E Ele não é homem que mente e nem filho de homem para que se arrependa. Então eu acredito na palavra do Senhor, a qual eu também te aconselho a acreditar. Não entra nessa, sei lá, isso aí acho que é uma fantasia. Não, a palavra de Deus não é fantasia, ela é coluna e baluarte da verdade. Deus falou, acabou, não é? E aí, lá naquela situação, ele se lembra de Deus. E ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, me lembrei do Senhor e entrou em mim, né? Ele lembrou do Senhor e entrou a ti. Ele disse: eu entrei a ti na minha oração no templo da tua santidade. Olha, se lembra de Deus nessa hora que você está sofrendo. Se lembra de Deus nessa hora que você está passando por luta. Pelo menos nessa hora, pelo amor de Deus. Se lembra do Senhor, não se revolte contra Deus. Às vezes, você que está me assistindo, em vez de você buscar Deus, se lembrar dele, saber que ele é misericordioso, lembra da sua misericórdia, lembra de Deus como um Deus amoroso, lembra de Deus como um Deus libertador, lembra de Deus como um Deus presente, lembra de Deus como um Deus que não nega bem algum aquele que anda retamente, lembra de Deus quando você, no momento que você precisa de ser abraçado, mas não culpe Deus. Tem pessoa que fica revoltada: como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Como é que Deus não poupou o meu filho, deixou o meu filho morrer lá, a bala perdida? Como é que Deus não poupou lá, o meu fulano, o ciclano foi assaltado? Como é que Deus não poupou? E fica revoltado contra Deus. Não! Você está no fundo desse poço aí, não é para você se revoltar contra Deus, que não foi Deus que te colocou aí. Quem te colocou Jonas lá no fundo do mar não foi Deus, foi a desobediência dele. Foi a desobediência dele. Então, Deus não tem culpa do mal que você sofre. Deus não é Ele que lança esse mal sobre você, nem sobre mim. O mal acontece por causa do pecado do homem. Pode até que não seja o seu pecado, mas é o pecado original, o pecado da natureza humana. Ela traz todo esse prejuízo que nós estamos vendo: morte, pandemia, destruição, não é? É o pecado que gera essas coisas. Então não adianta se revoltar contra Deus. Ele é o único que pode livrar a gente do pecado e salvar a gente do prejuízo, da morte do pecado, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e pronto, mas o dom gratuito de Deus também é a vida eterna, e pronto também. Mas nessa hora não é hora de você ficar com raiva de Deus. Não é hora de você se revoltar contra alguém, contra o patrão, contra o vizinho, contra o pastor, Não é hora de se revoltar contra Deus, contra nada. É hora de buscar. Jonas disse: na minha angústia, naquele momento, eu me lembrei, na hora da minha aflição, na hora que
eu estava desfalecendo, ou seja, não estava tendo mais forças, estava já caindo. Eu me lembrei do Senhor e apresentei a Ele a minha oração. Ele diz: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Ou seja, quantas pessoas deixam a própria misericórdia por observar, né, por olhar para o outro lado, não é? Mas a ti, ele diz assim: mas eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Ou seja, qual o voto que a gente fez? O voto de crer nele, o voto de acreditar nele. Então creia. Jonas está dizendo: Senhor, olha, eu prometi que crer no Senhor, e eu vou obedecer a tua palavra. A Bíblia diz: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e Jonas foi vomitado na terra. Olha só, baleia não vai em lugar raso, mas quando Deus manda tem que ir, tá bom? Então, olha, não importa o que está acontecendo com você, você pode estar até se sentindo exatamente como Jonas, mas hoje eu vou orar pela tua vida e Deus vai mudar essa história, vai fazer com que você vomite, assim como a baleia vomitou, a baleia que é o grande peixe, né, vomitou a Jonas na praia, assim como ela teve que colocar Jonas lá salvo, assim eu vou orar nessa noite, e se você tiver tumor, você vai vomitar esse tumor. Se você tiver doença, você vai vomitar essa doença. Se tudo que tiver mal vai sair de dentro de você. Vomitar quer dizer pôr para fora. E hoje vai pôr para fora este mal, esse pessimismo, esse mal-estar que você está, esse peso espiritual vai ser colocado para fora, porque através da minha e da tua oração, o Senhor nosso Deus, que é tremendo e poderoso e que está ouvindo, que está atento à oração da igreja, vai abençoar e vai salvar a tua vida e a minha. Amém, amado? Deus te abençoe muito. Vou orar por você agora, tá bom? Vou apresentar você diante de Deus e reflita sobre isso nesta manhã, tá bom? Reflita sobre essa situação. Busque a Deus, mesmo que você esteja desfalecido, tá bom? Oremos. Deus abençoa esta pessoa que está me assistindo, abençoa a vida dessa família, e nesta hora, em nome de Jesus, se for doença, seja vomitado agora. Se for, meu Deus, pessimismo, negativismo, Senhor, depressão, opressão, amargura, prisão, cadeia, sai agora desta vida no nome de Jesus. Eu te profetizo essa pessoa liberta, eu declaro, eu determino a libertação na vida deste homem, na vida desta mulher, deste jovem. Sai mal, vai embora agora, todo este mal que está assolando esta pessoa caia por terra no nome de Jesus. Assim eu declaro, Senhor, e agradeço pela vitória em nome de Jesus. Amém, meu querido? Pega o teu copo com água. Deus, eu abençoo esse copo com água. No momento que o meu irmão ingerir esse copo com água, ele seja abençoado, curado, lavado, protegido e abençoado. Eu abençoo esse copo com água no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Não esqueça de continuar curtindo aí, tá bom? A nossa página do Facebook, e não esqueça também de se inscrever, tá bom? Se você não está inscrito, por favor, estamos chegando já está faltando mais, agora 130 e poucas pessoas só. Ô, glória, me ajuda aí que a gente está chegando, tá bom? Deus te abençoe, viu? Até amanhã, fiquem na paz do Senhor, tá bom?